fazer amizade com o tecladista e com o guitarrista. Quem é o guitarrista aqui? Como é seu nome? Como? Com Maria. Vou fazer amizade com o senhor. Quem é o tecladista? Josenilton. Vou fazer amizade com o senhor também. Vamos lá. Meus irmãos, muito feliz de estar aqui nesta noite. Deus nos trouxe aqui para trazer uma palavra para o teu coração. Porque eu quero fazer amizade com vocês. Porque Deus, Ele fala tanto através da palavra como através do louvor. E eu gosto muito do fundo musical, tecladista e guitarrista. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Samuel capítulo 3, versículo 1. Samuel 3, versículo 1. Estou acompanhado da minha mãe Vera e da diaconisa, pastora Leila e do pastor Gil. Muito obrigado, pastor Leila, por ter me trazido aqui. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da pastora. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos lá. E o mancebo Samuel serviu o Senhor perante ele. E a palavra do Senhor de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começou a escurecer e não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a ele e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a ele e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai, deita, e há de seres e chamar de novo, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim: irmão, pode olhar para o seu irmão. Você pode falar com ele, irmão. Fala assim: irmão, quando Deus te chamar, você apenas tem que ficar escutando. Aleluia. Quando Deus ele te chama, você apenas tem que se pôr na posição. Que posição? A posição de quem vai escutar. E qual é a posição de quem vai escutar? Posição de servo. Aleluia. Mas a promessa, o que Deus vai falar com você, se encontra nesse texto, mas vai acontecer um pouco antes. Vai acontecer no capítulo 1 de Samuel. Eu vou ler para complementar. A nossa vida, ela tem um contexto
Eucana. Mas Ana queria dar um filho também, só que ela não podia, por quê? Porque ela estava selada, o ventre dela não poderia gerar filhos. Olha para o Senhor e fala: não poderia gerar filhos. Não poderia gerar filhos. Não poderia gerar filhos. E você vai perceber que tem um momento em que Eucana ele vai perguntar para Ana: eu não sou melhor do que muitos filhos para você? Ou seja, talvez você tenha falado alguma coisa para alguém e essa pessoa não tenha entendido o que você quis falar para ela. Agora presta atenção, você tem que contar para quem pode fazer alguma coisa. Ana sabia que se ela contasse para Eucana, Eucana não poderia fazer nada. Tanto que Eucana chega para ele e fala: eu não sou melhor do que muitos filhos. Aleluia, Deus. A Bíblia ela deixa claro que a parte que Ana recebia de Eucana era a melhor parte. Mas você sabe por que a parte de Ana era excelente? Porque Deus cuida de quem é escolhido. Deus ainda não parou de cuidar de você. Talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja entendendo, mas o meu Deus me trouxe aqui para falar uma palavra para você. Ele não te esqueceu, Ele não te deixou de escanteio. Agora presta atenção, é tudo no tempo dele. Aleluia, Jesus. Ei, presta atenção numa coisa: você é escolhido de Deus. E quando você é escolhido de Deus, não há inferno que impeça a promessa de Deus se cumprir. Ei, você ainda não entendeu. Ana ela era escolhida e ela ia gerar alguém que também era escolhido e alguém que ia fazer a diferença. Hoje, no meio deste povo, Deus está falando que está levantando pessoas que vai gerar escolhidos para marchar nesta terra. Você é escolhido. Dá um brado de glória para Deus esta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E você vai repetir comigo essa palavra. Ana ela vai orar onde? Ela vai orar no tempo. Repita comigo: no tempo. No tempo. E aonde nós estamos hoje? Tempo. Aleluia. Na época de Ana e de Samuel, a presença de Deus habitava em uma arca. Hoje você é livre para adorar a presença que habita dentro de você. Ana chegou lá, mas nem sequer ela chegou perto da presença. Mas você hoje que está aqui, a presença ela está ao redor de você. A presença ela está dentro de você. Ei, você é livre para adorar. Você é livre para buscar. E você é filho, então você pode pedir. Aleluia. Aleluia. Então Ana vai pedir para Deus um filho. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer na minha vida. Para o homem é impossível, mas para o Senhor não é não. Aleluia. Mas Ana ela não falava, ela não expressava com os lábios, ela expressava com o coração. O recado de Deus para você nessa noite: para de expressar para quem não vai entender. Expressa para Deus, expressa com o teu coração. É Ele que está tratando com você nesta noite. Acandava sobre Camanai. Aleluia. E você vai perceber que o sacerdote ali chega para Ana e fala: por que você ainda está bebendo? Por que você está se embriagando? Ela olha para ele e fala: meu Senhor, eu não estou bêbada, eu não estou fazendo nada de errado, mas eu também não vou contar para o Senhor não, porque se eu contar o Senhor não vai entender, não vai poder fazer nada. Mas ele, sendo servo, ele entendeu que ela estava pedindo algo para Jesus. Ela estava pedindo algo para Deus. Ele fala: então vai, que Deus ele vai responder a você. Ele vai se lembrar de você. Ei, nesta noite, se você estava pensando que você foi esquecido, Deus está falando para você: eu me lembro de você. Eu me lembro do teu nome. Pode até esquecer de você, pode até ter jogado você fora, mas eu sou o Deus que levanta. Eu sou o Deus que cumpre a promessa do tempo determinado. Aleluia. Deus ele vai cumprir a promessa do tempo determinado.
na tua vida. Ei, o teu Deus, ele não se contenta com pouco, ele tem muito para oferecer para você. Agora você precisa ficar na posição. Quem aqui está na posição nesta noite? Meu Deus. Ei, fala pro teu irmão aí. Ei, meu irmão, Deus cuida de quem vai gerar promessa. De cada sobre Cabanai. Meu irmão, Deus, ele não te esquece. Deus não esquece de você. A Bíblia ela nos relata lá em Gênesis, quando o primeiro filho de Abraão, manda ele e a esposa Agar embora, vão embora daqui, por culpa de Sara. Ele mandou eles embora. Agora você vai prestar atenção que quando Agar ela vai orar, pastor Adelio, ela vai orar: Deus, meu filho, eu vou morrer de sede. Deus, meu filho, eu vou morrer. Aí Deus envia um anjo e fala: ei, se acalma, porque eu escutei a oração do menino. Presta atenção numa coisa: a criança não estava se preocupando com o estado. Deus está falando com você nesta noite. Deus não vai te escutar se você ficar preocupado. Ei, Deus, cadê o Senhor? Ele não vai te escutar. Mas se você ficar embora, ele é mentido. Ei, é você passando pela bagunceira, Jesus. Eu estou calmo, Senhor. Meu Deus, trata comigo. Presta atenção, você tem que se acalmar. Não olha para o exército que está vindo, nem para o mar que está na frente. Olha para o tamanho do teu Deus. Aleluia. Eu sei que é difícil a gente olhar para o tamanho do nosso Deus no meio da prova. Eu sei que é difícil você olhar para o tamanho do nosso Deus na prova. Agora preste atenção numa coisa: eles pensavam que tinha enterrado aquele sonho, pensavam que ele tinha morrido, que Ismael ia morrer. Agora preste atenção numa coisa: ele foi gerado de uma promessa. Foi ou não foi, pastor Gil? Ismael não tinha sido gerado de uma promessa. Agora você vai prestar atenção: acharam que tinha enterrado Ismael, acharam que Ismael ia morrer. Agora presta atenção em uma coisa: Deus, ele não esquece dos sonhos enterrados. Talvez nesta noite, com palavras ao contrário, você tenha enterrado o teu sonho, mas Deus está falando: eu trabalho até no sonho que você se esqueceu. Até no sonho que você se esqueceu, Deus, ele está se lembrando, está falando: eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando aqui. E quando você reconhece que você não pode nada, ele aparece e fala para você: sou eu que posso. Aleluia. Ele está falando para você nesta noite: é Ele que pode fazer. Não se desespera. Aleluia. Para me chegar em Samuel 3, li o contexto. Quando Samuel é gerado, depois que ele nasce, Ana vai lá e adora a Deus. Talvez muitos se esquecem, e quando Deus faz alguma coisa, eles se esquecem, pastor. Eles param. Só que Deus está falando comigo ao meu coração nesta noite. Aleluia. Não sejam desses que pedem ao Senhor e Ele realiza, e você vai embora. Ei, se Deus fazer por você, volte, agradeça e permaneça. Talvez Deus muitas das vezes não vai entender a tua oração. Talvez muitas das vezes Deus não está respondendo. Sabe por quê? Porque se Ele responder, você vai embora. Talvez se Deus responder, você pare. Talvez se Deus responder, você estacione. Ei, não estaciona não, porque a promessa de Deus ela ainda vai se cumprir. E quando ela se cumprir, meu irmão, meu Deus do céu, você não está entendendo. Por isso que você não deu glória a Deus. Quando a promessa se cumprir, eles vão olhar e vão ver o tamanho do Deus que é na tua vida. Quando a promessa se cumprir, ministério, meu Deus do céu, eles vão ver o Deus que é do tamanho da tua vida. Não é você, é quem te enviou. Pegou? É quem enviou
estava safado, os quais cuidavam da arca. E a Bíblia, quando vai se referir a Ofni e Finéias, vai tratar eles como filhos de Belial. E quando a Bíblia trata alguém como filho de Belial, meu irmão, não é brincadeira não. Eles eram homens totalmente afastados da graça de Deus, praticamente vomitados. Sabe o que significa Belial? É alguém que não presta, é alguém que já acabou faz tempo e Deus já não tem nada com ele. Ei, Deus nesse 2020 passou uma vassoura tão grande aí e tirou tantos que estavam pregando, fazendo essas coisas por aí. Sabe por quê? Porque quando chega o momento, Deus não vai, ele honra. Mas quando chega o momento, Deus tirar, ele tira também. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E pense no Deus que ele cuida, ele gosta de quem trata da obra com carinho. Ele gosta de quem cuida da obra de Deus com carinho. E se você trata da presença de Deus, meu irmão, você tem que estar preparado. Porque aonde habita a presença de Deus, não pode ter sujeira de Satanás. Ei, onde habita a presença de Senhor Jesus, talvez você esteja falando, essa casa é sua casa, mas a casa não está limpa. Meu Deus do céu, Deus está falando para você nesta noite, limpa a casa que ele vai entrar. Mas quando ele entrar, ei, meu irmão, você tem que estar preparado. A presença de Deus, quando ela entra, ela tem que ter mudança. O nome do homem estava sujo, mas ele fica limpo. Mas naquela ocasião não tinha como limpar, naquela ocasião não tinha como fazer nada, já estava acabado. Aí Deus avisa para ele, rapaz, se você não tomar as rédeas desse negócio, quem vai tomar sou eu. Diga aí, pastor. Eli, se você não tomar a frente, quem vai tomar sou eu. E se eu for tomar a frente, eu não vou brincando não. Aleluia. Se você não repreender, quem vai tomar a frente sou eu. Mas ele era um medroso. Ele estava com medo de falar com os filhos fazendo besteira, os filhos tocando na presença e fazendo besteira. Aí Deus falou, epa, está na hora do negócio mudar. Deus nesta noite está tirando pessoas para colocar pessoas que são verdadeiramente preparadas. Ele levanta a tua mão, Deus está tirando pessoas para colocar você. Deus nesta noite ele vai salvar o teu nome. Só quem crê diz glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, aleluia. Deus nessa noite ele está aqui. Ai meu Deus, se você é pequeno aqui, quando chegar lá em cima você, o ganado é grande. Ei, ai meu Deus do céu, você não está entendendo. Puxa esse negócio para cá para não cair, pastor. Eu vou vir para cá. Ei, se você não está entendendo, você vai entender agora. Quanto maior pequeno você é aqui, maior você é no reino de Deus. Eu não preciso de reconhecimento de homem nenhum. Você não precisa de reconhecimento. Você precisa que a graça e a presença cresça. Quando a graça vai crescendo e a presença vai crescendo, aí ele vai falando, eita, é o nome dele que eu vou soltar. Decantar a vassoura. É ele que eu tenho chamado. É você que Deus está chamando. Aleluia. Vem mandar vassoura e camanaia. Meu Deus. Aí Deus avisa para ele, é melhor você chegar antes que eu chegue, porque eu já pensei, já tentei ver se tinha jeito para Ofni e Finéias, mas não tem. Ele toma a posição de homem de Deus e vai lá e faz. Porque se você não fazer, eu faço. Aprenda uma coisa, quando você vê alguém, quando você está dentro de uma casa e tem uma pessoa que está em pecado, e você sabe que a pessoa está em pecado, e você vai, não, Senhor Jesus, trata do bichinho, vai tratando, pai, eu não posso falar nada. Você
também está errado. Você, como é aquela palavra, pastor Vitor? Você está coagindo com o pecado. É assim? Falei? Falei. Você está coagindo com o pecado. Você está escondendo o pecado. Você também está errado, meu irmão. A palavra de Deus para você é hoje: se levanta, toma uma posição. Quer mudar de vida? Toma uma posição. Se levanta e desce. Você não entendeu? Se levanta, toma posição e desce. Porque quando você descer, aí Ele vai te levantar. E quando Deus te levantar, não tem parede do inferno que vai impedir a promessa se cumprir. Aleluia. Meu Deus. E você vai perceber, pastor Gil, pastor dele, como é seu nome? Pastor Raimundo, pensa em Deus. Você vai perceber que enquanto os dois pecavam, Samuel estava pregando. Enquanto ele estava em pecado, Samuel estava falando. Enquanto eles estavam errando, Samuel estava no ministério. Enquanto eles estavam lá, eita, com o nome de sacerdote, mas tinha nome, mas não tinha vida de sacerdote. E Samuel lá falando, e Deus vendo. Ei, enquanto muitos estão se achando, eles estão perdendo a visão. E Deus está dando a visão para quem realmente é. Para você ser, você tem que ter nome, mas você tem que ter vida. Aleluia, não adianta você ter título de pregador, de pastor, mas você não ter vida. Não adianta você ter nome de cantor, mas você não ter vida. Ei, queira ter nome, mas queira ter vida. O Deus está querendo te dar um nome, mas você tem que se pôr na posição para você ter vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Meu Deus. É um processo, meu irmão. Glória a Deus. Meu irmão, é um processo. É um processo que você vai passar. É um processo que você está passando. Agora, preste atenção numa coisa. Esse processo que você vai passar, ele não vai matar você. Esse processo que você vai passar não é para a sua glória, mas é para o próprio Deus se mostrar e falar: eu sou na vida dele. Agora, quando você for passar o processo, não faça como muitos, que quando Deus pega e levanta ele vai pisando em um. Ei, governo, vai para lá, o meu, vai para lá, diácono, vai para lá, pastor, eu sou melhor que todo mundo. Quando você passar por esse processo, você tem que se pôr e falar: eu não sou ninguém, que Cristo é o Senhor, e que eu venho a diminuir. O processo ele é devagar, mas você não vai usar seu irmão como degrau para subir, não. Deus ele vai abrir a porta e vai falar: passa, passa, passa. A porta ela vai se abrir naturalmente para você. Ei, se você entendeu, glorifica o nome do Deus poderoso. Aleluia, meu Deus do céu. É 9:15. Segura aí, pastor. Eu vou acabar. Aleluia. Meu Deus. Agora vamos entrar na parte do final. É a parte que Deus ele vai finalizar a mensagem. E você vai entender o que Deus ele tem para a tua vida. Isso aqui foi o contexto da história de Samuel. Ainda tem muito para acontecer, mas acontece através de Samuel 3. Eu vou perguntar e você vai responder, só vai responder quem está ligado. Deus chama Samuel pelo. Vou perguntar de novo.
Deus ele vai chamar você pelo nome. Se Deus ele conhece você, por que você está preocupado? Aleluia, Deus. Deus escolheu Samuel antes dele nascer. Só que Samuel não entendia o chamado de Deus. Deus falando, Samuel, Samuel, estou chamando você. E Samuel, Eli, eu estou indo. Eli, eu estou indo. E Samuel, Samuel, eu estou chamando você. E ele lá, Eli, o Senhor está me chamando. E Eli, eu não chamei, volta. Aí Deus chama então Samuel, Samuel, e eu já fui lá e ele falou que não está me chamando. Aleluia, você não está entendendo. Você está achando que o homem ele está chamando você, só que ele está chamando você é Deus. Aleluia, ele não entendia que quem estava chamando ele era Deus, mas só que ele chamou, ele vai cumprir na tua vida. Quando Deus chama, ele vai se responsabilizar. Você está aqui nessa noite, quem conhece a voz de Deus aqui? Quem conhece a voz de Deus? Não conhece? Eu sei que você conhece. Quando Deus conhece, quando você conhece a voz de Deus, você não se embaraça com nada. Samuel achava que era o homem. Quando chega e fala, não vai para caminho, não vão sair para fora. Esse pregador é novinho, isso é uma vez estragado, sabe o que está falando. Só que nós temos que entender uma coisa. Quem fala besteira, é muitos que falam besteira por aí, para que ele parar o primeiro chamado. Só que quando Deus ele chama, ele se responsabiliza. Aleluia. E eu e você, nós somos chamados por Deus, e ele cumpre a promessa. Preste atenção numa coisa. A caminhada não vai ser assim. Você está tão bonito. Ei, você vai vencer. A caminhada não vai ser assim, não. A caminhada vai falar quem sai com pressa. Esse aí é fraco, olha o tamanho. É quadradinho. Mas enquanto o homem está rejeitando, aí Deus está falando, é isso que eu quero para fazer a obra. É sério, de Deus. É esse que eu vou levar para falar a palavra. É esse que eu vou usar. Enquanto o mundo está ignorando, eu estou levantando uma geração. E você vai ser responsável. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, eu vou fazer uma pergunta para você. A presença ela estava onde? Ela estava na arca. E hoje a presença habita onde? Aleluia. Quem aqui não sentiu ainda a presença de Deus? Era o que eu esperava. Porque todos aqui sentiram a presença. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Falei que eu faço amizade com eles. Aleluia, Deus. Lá em Atos 2 vai dizer que estavam todos reunidos em um só lugar, em um só propósito. Qual é o nosso propósito aqui? Nós viemos adorar a quem? Aleluia. Quem é digno de toda honra e toda glória? Nós viemos adorar aqui quem é digno. Você está em um só propósito. A igreja está em um só propósito. Adorar. Então se levanta a igreja de Deus. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus. Ei, vocês podem ficar cá? Aleluia. Pode ficar? Não. Meu Deus. Pode dar na fogo, com Jesus. Eu já misericórdia. Aleluia. Deus, abra os ouvidos do Espírito
teu povo.